Professor Márcio Meira, preparador físico, hoje à frente do Grêmio Futebol Clube, também com passagem como experiência como treinador. Primeiramente, eu queria saber o seguinte, primeiro te dar uma boa tarde mais uma vez, uma boa tarde a todos. E quero saber como é que você tá, cara. Eu vi o noticiário recente, né? Você infelizmente foi acometido pelo Covid-19, mas eu quero saber da tua experiência aí junto à equipe médica do Grêmio, né? O trabalho do doutor, eu salvei aqui, do doutor Márcio Dornelles e do doutor Paulo Rabaldo, isso. Como é que você tá, cara? Dois excelentes médicos, duas excelentes pessoas que vieram a me ajudar muito, né? Eu me apresentei ao Grêmio no dia 4 para fazer os exames e começar a trabalhar no dia 7. Uhum. Mas fui surpreso por ter dado positivo. E eu não sabia o que era, né? O que é positivo? Positivo, estou pronto para trabalhar? Não, positivo para ir para casa, ficar 10 dias esperando, porque eu tinha um final da doença e ainda transmitia. Sim. Então, eu não poderia ficar lá junto ao grupo. Fiquei afastado 9 dias, na verdade. Fiz um segundo exame, tinha melhorado a taxa, no caso mais baixa, mas continuava transmitindo. Tive que ter mais um terceiro teste. Fiquei 5 dias e fui liberado. Já estava não transmissor. Agora, os médicos foram super rígidos comigo, ou com todos que teriam, para que não passasse nenhum tipo de problema para jogador ou para os demais membros do clube. E me acompanharam, todos os dias me ligavam para saber como é que eu estava, se eu havia piorado, se eu havia melhorado. Mas, na verdade, o tempo todo me senti da mesma forma. Assintomático. Assintomático. Não sei assim, se é o assintomático ou eu sentia, como diz aí o nosso presidente, né, uma gripezinha. Sempre normal, que já tive várias muito piores. Sim. E não era um Covid. Mas agora voltei na segunda-feira passada a trabalhar, mesma coisa, os mesmos sintomas, as mesmas situações que eu tinha, continuo. É uma coriza, nada demais. E trabalhei essa semana toda muito bem, de manhã. Mas hoje totalmente já liberado pelo departamento médico. Totalmente liberado. E pelo doutor Paulo. Totalmente liberado. 2 amigos que me ajudaram muito. Que bom. Márcio, vamos começar falando, né? Você que, além de preparador físico, né, já teve uma experiência como treinador de futebol. Vamos começar falando como tudo começou. Né? Até para a galera que não conhece o Márcio Meira, o professor Márcio Meira, como é que você adentrou nesse meio do futebol? Como é que foi isso depois que você se formou e tudo mais? Como é que você começou a trilhar a sua carreira profissional dentro do futebol? Eu já fiz a preparação, a faculdade de educação física, visando ser um preparador físico, porque sempre gostei muito de futebol, me acompanhou a minha vida toda, e eu, como jogador, não conseguia. Então, de alguma outra forma, eu tinha que trabalhar, né? Claro. Ou como treinador, mas o treinador, você começar como treinador é difícil, e eu, como professor, que me formei na educação física, preferi seguir esse caminho, né? E aí fui procurando, né, dentro do clube, o meu próprio professor de educação física, de futebol na faculdade, era um treinador, mas era uma pessoa que não pôde me ajudar muito, porque realmente é difícil. Sim. E, na verdade, eu procurei o Fluminense, porque eu fui nascido nas Laranjeiras, fui criado lá dentro daquele clube, era o mais perto para mim. Eu já morava no Leblon e os professores de lá, vamos dizer assim, me deram o caminho das pedras. Você é formado em educação física? Então você é apto para trabalhar aqui. Agora, alguém tem que te indicar para que você entre. Só pelo seu currículo, são milhões que têm o currículo também e desejam trabalhar no futebol. E, na época, o meu pai trabalhava com um outro administrador numa firma de engenharia e que disse a ele que estava se candidatando a ser presidente do Fluminense e que, se ele entrasse, ele poderia me ajudar. Então, me agarrei nessa situação. Isso era final do ano, setembro, outubro, a eleição sempre é novembro, e ele foi eleito. Foi o presidente Manuel Schwartz. E, em janeiro, quando ele assumiu, eu me apresentei e para começar a trabalhar. Aí juntam as duas situações que você está colocando. Eu estava começando a fazer um curso de treinador.
que eu me formei em agosto de 83 e em janeiro de 84 começava esse curso. Seria janeiro, fevereiro e depois em julho. Então, eu expliquei isso a ele. Eu fiz o curso em janeiro, fevereiro e me apresentei no Fluminense em março. E dali comecei. Daí, até hoje, não parei. Mais de 30 anos aí, passando São por 36 anos, né? 36 Março agora, eu fiz 36 anos do meu primeiro dia que eu Caramba. entrei num campo de futebol para trabalhar lá no Fluminense. Legal, cara. A primeira passagem, 8 anos eu fiquei no Fluminense, essa primeira passagem. Você começou em 83, né? 84? Comecei em março de 84. Março Fiquei de no Fluminense até novembro de 91. Bacana, cara. E o Márcio já teve passagem, né? Você teve passagem pelo Fluminense, pelo meu time, pelo Flamengo, Botafogo, Atlético Paranaense, isso falando Brasil, nível Brasil, Portuguesa, e aí vai. No exterior, seleção da Jamaica, com o querido Sebastião Lazzaroni, Isso. durante as eliminatórias da Copa de 2006, né? Exato. Leão do México, no Quat, na Seleção Brasileira Sub-20, eu não sei se está certa a pronúncia, Muangthong United, da Tailândia. Muangthong United. Foi o último time que eu trabalhei agora na Tailândia. Na Tailândia. E também na Seleção Nacional Sub-23. Exatamente. Eu trabalhei no Catar. No Catar, né? No Catar, trabalhei na Arábia Saudita. Caramba! Fui 2 vezes para os Estados Unidos para participar de uma outra maneira do futebol. Foi montar escolas de futebol. Uma em sociedade com Cruzeiro e a outra em Ohio, que foi uma das visitas que eu fiz aos Estados Unidos para fazer camping com o Zico. Eu fui convidado a ficar mais 4 meses lá e dirigir um time de garotos de 10 anos de idade, de escolas, um campeonato só de escolas. Eu fiquei 4 meses lá em Ohio, em Columbus, para poder fazer esse campeonato. Bacana. E por último, agora, depois da seleção Sub-23, né, da Tailândia, houve o convite para agora, em 2020, você ser o preparador físico do Grêmio. Exato. Em janeiro, eles me ligaram, quando eu tinha recém voltado à Tailândia, que eu começaria meu 3º ano lá, e me ligaram. E para mim foi tentador, né? Foi muito importante eu voltar para o Brasil no Grêmio, onde eu tenho vários amigos, né? Conheço muito bem a comissão técnica, sabia que seria não precisaria nem me entrosar ou me assustar com o que eu iria encontrar. Eu já tinha certeza que eu ia encontrar, que é um grande grupo de trabalho, de vários amigos e de todos muito capazes. E me interessou muito. Pedi licença lá, se fosse possível, me receberam muito bem, me liberaram sem o menor problema. O Gama, que é o treinador, também me ajudou muito. Alexandre Gama? Alexandre Gama, Eu trabalhei esses 2 anos e 3 meses eu trabalhei na Tailândia com ele. O maior vencedor da história da Tailândia. É o treinador principal lá. Bacana. É os brasileiros marcando presença, né? Marcando presença lá fora. Legal. Um treinador capaz de trabalhar aqui em alto nível também, sem a menor preocupação. Sem dúvida. E, Márcio, deixa eu te perguntar, como é que está sendo essa preparação física durante esse período da paralisação, né, do futebol e do possível retorno dos campeonatos? Como é que está sendo o teu trabalho enquanto preparador, junto com a comissão técnica, durante esse período lá junto ao Grêmio? É um trabalho, a gente pode falar, um trabalho novo, né? Uma situação que todos nós desconhecíamos. Sim. O mais correto para mim foi eu trabalhar como se sempre trabalhamos, né? Vamos pensar agora que a gente vai ficar um tempo parado, umas férias, e depois voltaríamos para treinar e mais tarde um pouco competir. Então, resolvi seguir esse mesmo, como se fala tanto hoje em dia aí pelo Covid, esse protocolo. Voltei de férias e comecei meu trabalho, só precisando saber o dia do primeiro jogo, de qual seria a competição e qual o primeiro jogo, para eu determinar as fases de treinamento até chegar a competir. Então, comecei como se fosse uma pré-temporada, que não é, né? Porque Sim. A temporada já havia começado, já havíamos jogado, eles estavam treinando nessas férias, mas comecei levando esse sentido, trabalhando as primeiras valências físicas de uma temporada, que é a resistência aeróbica, a resistência muscular localizada e força, até que eu soubesse alguma data.
e foi dada na semana passada essa primeira data, a princípio 16 de julho, para voltar ao gauchão, mas que não é 100% de certeza, Sim. mas vamos levar o treinamento como se fosse, né? Sim. Então, eu acabei agora em maio, que foi ontem, a parte básica, e vou entrar agora em junho, nas 4 primeiras semanas, o mês de junho inteiro, o treinamento para competir. Sim. Se tiver alguma informação nesse meio termo que não vai haver a competição, a gente tem que segurar de novo, fazer uma manutenção até que volte uma data que a gente possa acelerar ou não. Então, até os 15 primeiros dias de junho, eu tenho para poder esperar isso e ainda segurar para entrar no período específico de competição. Então, acho que dá tempo. Se daqui a 15 dias não houver nenhuma mudança, eu acho que vai realmente ter essa primeira data de 16 de julho. E você acredita que tendo essa data, né, essa projeção do dia 16 de julho, você consegue trabalhar ainda mais, seria benéfico para os jogadores, para o plantel, esse trabalho de resistência, esse trabalho aeróbio, ainda que de forma setorizada, separada? Você vê dessa forma? Mais ou menos isso, só que eu vou trocar as valências físicas, né? Agora eu já não vou trabalhar mais resistência aeróbia, vai ser anaeróbia. Sim. Tanto lático quanto alático. E não vou mais trabalhar força, vai ser potência, que é uma mistura da força com a velocidade, né? Que é o que eles fazem durante uma competição, né? E a resistência muscular está sempre envolvida. Então, é só uma mudança de valência física que é feita normalmente enquanto a gente está andando do primeiro dia de treinamento até o primeiro dia da competição. A gente tem que passar por essas fases todas e seria agora a hora. Então, nada mudou em termos de treinamento. E, de qualquer forma, também os jogadores ganham, ainda que trabalhando sem um campeonato em vista, né, mais uma projeção, eles ganham também condicionamento, né? Porque quanto mais eles trabalham essa preparação física, mesmo não envolvendo a bola, propriamente dita, evita até, de repente, quando começar o campeonato, lesões, fadigas, né, distensões, porque já está bem preparado, bem condicionado, né? E depois é só manter o ritmo de jogo, seria isso, né? Mais ou menos isso, é o que eles mais falam, né? Professor, a gente já está 50 dias, só trabalha físico, bota uma bolinha. Não, a gente não põe a bola, não é por nosso problema, é porque não pode. Sim. Então, vamos aproveitar que a gente está nesse momento que não pode usar a bola e fazer mais treinamentos, que vocês vão ficar melhores condicionados do que fizer menos. Então, isso só vai ajudar vocês, que aí a chance de ter uma lesão, a chance de ter algum problema mais grave, diminui, porque vocês vão estar melhores treinados. Na verdade, o Grêmio, quando começou o ano, ele se apresentou dia 9 e estreou no campeonato dia 22. Então, foram 13 dias de treinamento para começar um campeonato. Isso não existe, né? Muito pouco, muito não pouco. pode falar que foi uma pré-temporada. Eu tenho falado que o Grêmio não fez pré-temporada. No máximo, fez uma semana boa de treinamento. Porque até os próprios 7 dias antes do jogo, a semana, como a gente chama no treinamento, é a semana de jogo, onde a gente já não trabalha mais pesado. A gente já está aliviando para que eles possam estrear ou fazer o primeiro jogo o mais descansado possível. Sim. E se você tirar 6 dias, o Grêmio começou no dia 9, então ele treinou uma semana. Uma semana. Para uma pré-temporada que seria o nível do ano todo. Sim. Márcio? Não seria compatível, de maneira nenhuma. E agora fizeram uma pré-temporada realmente. Ficamos só agora em maio, foram 30 dias. Ainda tem mais junho inteiro, entendeu? São 2 meses de pré-temporada. Lá fora eu estou acostumado a fazer, no mínimo, 40 dias. Nenhuma vez eu trabalhei. Lá fora são 40 dias. 40 dias, 35 dias, exatamente. No final da última semana, são jogos entre os times para que mostre para a torcida, para ver como é que está o Flamengo, como é que está o Fluminense, joga um com o outro, sem um nível muito pesado de competição, mas para jogar, para avaliar, para pegar ritmo de jogo, para a competição não começar tão... Porque os 5 primeiros rodadas de um campeonato começam sempre com tentativa de pegar o ritmo de jogo. Então, são 5 jogos que são fracos, são jogos confusos, são jogos lentos, são jogos de muitos erros, e que se a gente já tivesse feito 3, 4 jogos antes do campeonato,
esses primeiros jogos já seriam de intensidade. Você vê que é muito diferente um Fla-Flu da primeira rodada de um campeonato com um Fla-Flu que seria a 10ª. Sem São dúvida. ritmos totalmente diferentes. Então, quanto Até mais a mesmo, gente jogar antes do campeonato, já melhoraria as condições dos primeiros jogos. Eu acho que isso para o público seria muito interessante. Já vai para ver um jogo disputado, para ver um jogo intenso, não para ver aquele jogo cansativo. No arrastado. final, todo mundo já está se arrastando, rezando para acabar. Então, são coisas que a gente deveria pensar mais para frente para organizar a temporada. É a pré-temporada. São, no mínimo, 30 dias. No mínimo 30 dias. E essa Não 13 dias. experiência, não, e essa experiência que você traz aí do Oriente Médio, da Europa, que você está trazendo agora, somando ao Grêmio, você até coloca isso muito bem, porque teve essa pré-temporada mais elástica por conta da questão do Covid, mas é uma oportunidade também de manter os atletas numa performance ideal, né? Para quando começar mesmo o campeonato, manter o menos possível deles no departamento médico, deles, né, paralisados, vamos dizer assim, eles jogando continuamente, né? Com certeza. Não tem como a gente querer colocar que vai ter muitos problemas de lesões porque ficaram muito tempo parados. Não, eles não estão há muito tempo parados. Eles estão há muito tempo treinando. Sim, Só sim, maio sim, e junho são 2 meses. sim. Então, isso não vai aumentar o número de lesão, vai diminuir. 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 Se viesse de 2 meses parados, sem treino, como é nas férias, aí seria um problema. Nem deveria começar um campeonato com jogadores há 2 meses parados, sem treinamento nenhum, ou com uma semana, ou com 10 dias, como querem que seja. É difícil. Agora não, eu acho pelo contrário, o nível de lesões, para mim, vai diminuir. Porque eles estão muito melhores preparados, não preparados para competir, preparados para serem treinados. Sim. Né? Então, é uma diferença. Para pegar um ritmo de jogo mais rápido, vamos dizer assim, né? Exatamente, exatamente. Perfeito. Porque é uma coisa, eu não sei até como você pode explicar isso, existe a questão do heterogêneo, né? Por exemplo, quando você trabalha até a nível aeróbio ou anaeróbio, com jogadores, a diferença, né, de trabalhar com jogadores um pouco mais velhos e com jogadores mais jovens, né? Mas a maior diferença é os jogadores em posições diferentes, níveis de treinamento diferentes. Uns são de característica aeróbia, os do meio de campo, os laterais são de muita potência e os zagueiros e os centroavantes são de muita força. Sim. Isso pesa mais, porque você tem que dividir esses treinamentos durante a competição. Dividir esses grupos para treinarem diferente, na parte física, né? E as idades, eles vão estar trabalhando junto com os jogadores da própria posição. Então, uns vão ter uma condição melhor, outros pior dentro da posição, mas eles estarão preparados para isso, né? Você tem um lateral que pode ter 28 anos, o outro que tem 20, os dois estão preparados naquela condição. Um vai render mais, outro vai render menos, às vezes um corre mais, o outro corre menos, um é mais aeróbico do que o outro, um é mais velocista do que o outro, mas estão preparados para jogar sempre naquela mesma posição, né? Agora se coloca muito sobre os mais velhos, que os mais velhos vão sofrer mais para voltar. Não, eles não vão sofrer mais para voltar, porque, vamos dizer assim, a defasagem deles é menor, né? Você vai pegar um rapaz como o Everton, que tem 23, 24 anos, que ele vai de 0 a 10. Quando ele está no top dele de velocista, ele é velocista. O outro que já está mais velho, ele vai de 0 a 5. O 10 dele é o 5. Ele não precisa tanto da preparação física para chegar no máximo dele, que o máximo dele já não é um nível tão elevado quanto o dos mais jovens. O mais jovem tem que estar realmente a 1000. Eles vão a 100, que jogam mais tecnicamente, já sabem os atalhos do campo, já sabem as horas que eles têm que se poupar, não precisa correr tanto. Ele orienta o jovem: ei, não precisa correr tanto, calma, segura, toca a bola. Essas conversas são porque eles dominam a parte técnica, eles dominam a intensidade, eles sabem quando precisa correr ou não, né? Então, esse mix é que faz uma boa formação para o time. Então, eles também não vão sofrer muito. Pelo contrário, vão estar melhor preparados também. Se utilizam de outras propriedades, né? Propriedades técnicas, no caso. Agora, Márcio, eu queria saber com você o seguinte: qual assim a diferença de você ter trabalhado aí pelo Oriente Médio, pela Europa, em qual país ou em qual clube que você já passou, que foi mais difícil trabalhar assim por questões de cultura? Ver que você trabalhou na Tailândia, você trabalhou na Jamaica,
Então, assim, e no Brasil, obviamente, mas, assim, quais dificuldades você já encontrou enquanto preparador físico, assim, em termos de adaptação, com outra língua, outra cultura? O que você pode dizer, assim, pra gente? Bora, para eu colocar assim de trás para frente, a Tailândia foi a última, né? Então é o que Sim, está mais mais recente recente. da minha cabeça. Lá é a língua. Não para gente, não para se comunicar com os jogadores e explicar um treinamento, por exemplo. Não é difícil, porque sempre tem alguns tradutores, alguns jogadores que falam melhor o inglês, ou às vezes tem um tradutor. No caso lá na Tailândia era um auxiliar técnico que sabia falar melhor o inglês e se comunicava com a gente. Às vezes a dificuldade é você explicar o que você quer. Às vezes você quer dar um conselho para um jogador, como a gente estava conversando aqui, ó, não precisa correr tanto essa hora, segura mais uma... E você não consegue falar. Porque você tem que estar falando direto com ele, com o jogador, né? E sentir o semblante dele, ele sentir o teu semblante também, para ele entender o que você quer falar. E isso a gente não consegue se expressar tão a fundo assim, e nem o translator lá, né, ele também não sabe. Ele, de repente, vai falar uma coisa que não é aquilo que eu queria que ele falasse. Ele não é daquela maneira, não é com aquela emoção, ele não vai passar a emoção que a gente quer passar para ele. Um elogio, ou, de repente, consertar uma maneira, bate na bola assim, não bate assim. É difícil explicar isso, né? E tem que ficar pedindo para o outro explicar, né? É quase como você pedir para alguém, para outra, ó, fala isso lá para o meu filho, que eu quero que ele faça assim. Né? Quem tem que falar sou eu, não é? E na Arábia Saudita, no mundo árabe, a dificuldade é o interesse deles, que é quase nenhum. O interesse Os jogadores não têm muito interesse. Se você marcar treino de manhã e de tarde, eles não vão ao treino, simplesmente não vão ao treino. Um dia vai 10, um dia vai 20, um dia vai 3, um dia vai 4, e não tem como controlar isso deles. Dormem tardíssimos, acaba o treino, eles vão para o deserto lá tomar chá e fica jogando carta até de manhã. Então, quando chegam no treino à tarde, estão cansados e não dormiram bem. Entendeu? Eles não tem é uma outra coisa que pegava a gente, não tem um horário integral como a gente gosta. Se fizer trabalho muito físico, eles não têm muito interesse em fazer. Disciplina, né? Disciplina. Exatamente, a palavra é essa, disciplina. Aí vem o período do Ramadã, difícil também, não comem, aí tem que esperar até 6 horas da tarde, aí come rápido e vai treinar. Quer dizer, como ele acaba de comer, em 5 minutos já está aí treinar, então tem que treinar devagar, porque acabaram de comer. Então, muito confuso, né? Nós, no Brasil, não estamos acostumados a isso. Com isso, verdade. Concentração, entendeu? Muita coisa diferente. Então, você destaca mais o Oriente Médio e agora na Tailândia, né? E a Ásia, comunicação. No México, entendi. Não, tudo igual. Todos têm diferença, né? No México, claro, a gente jogava meio-dia, entendeu? O horário, o calor monstro, e tem que jogar ao meio-dia, porque eles têm a hora da sesta, né? Que eles almoçam e vão dormir. Fica tudo fechado até 4 horas da tarde. Não abre nada. É a folga deles ali durante o dia. E a gente está acostumado a jogar 4 horas da tarde. Se botar 4 horas da tarde, ninguém vai ao jogo, porque eles vão comer meio-dia, vão almoçar, descansar e ninguém vai para o jogo. Não tem como. Isso na época do Leão do México, né? Do Leão em Guadalajara, em Guanajuato, desculpa. Em Guanajuato. A gente tinha esse problema também. Todos os jogos eram meio-dia. E uma dificuldade que lá é habitual, mas que não foge a nenhum tipo de regra, é porque lá você joga ao nível do mar, joga com muita altitude, joga com média altitude. Então, um dia você está jogando na praia, outro dia você vai a 3.200 metros, outro dia você vai a 2.200 e vai a 2.400, fica alternando. Oscila muito. Oscila muito e existem pequenas diferenças. Quando você vai acima de 2.500 metros, tem a diferença da altitude, realmente. Falta o ar, da oxigenação. Eu até no aquecimento do time, falando muito, gesticulando muito, eu senti um pouquinho daquela tontura, entendeu? Incomoda. E o nível do mar também é muito diferente para quem vem da altitude, não parece, mas tem. Menos do que quem vem do nível do mar para a altitude. Né? Quem vem da altitude para o mar sente um pouco também, mas menos que quem vai do mar para a altitude. Eu jogava numa cidade a 1.800 metros. Entendeu? Então, quem vinha do mar sente uma diferença, mas não é uma altitude. A altitude considerada para haver mudanças fisiológicas seria acima de 2.200 metros, que é a cidade do México.
Então ela fica num patamar já um pouco acima e um pouco abaixo. Então tem, mas Fica não nessa tem. oscilação, fica nessa E lá oscilação. tem muito problema da poluição. Entendeu? Então junta a poluição com um pouquinho de altitude, já dá uma diferença, né? Aí tem campos que são de grama bem baixa, tem campos que são de Sim, grama bem profunda, né? Alta. Tudo isso alterna, né? Não parece, mas alterna. Se o não, teu sem time é dúvida. leve, se o teu time é pesado, né? Tudo isso dá uma diferença, que a gente também no Brasil não está acostumado, só joga na mesma altitude, os campos são mais ou menos todos da mesma espécie de grama. Grama. A gente só vai sentir isso numa Libertadores em jogos fora. Exatamente, Sim. exatamente. E Márcio, você falou em nível do mar, então me remeteu a outra coisa, né? Você estava até a gente conversando antes, você foi um dos pioneiros, né, a fazer um trabalho de preparação física na praia, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, dentro, né, das suas possibilidades, quando você estava por aqui, trabalhando com jogadores que vinham de lesão, com jogadores que estavam em fim de contrato, ou que estavam já fechando, de repente, com o próximo clube. Né? Você foi um dos pioneiros, né, vamos dizer assim, um personal trainer, mas só para jogadores de futebol. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, na tua carreira. Isso foi uma opção que eu criei, porque eu estava no Rio de Janeiro, morava na Barra, e moro na Barra, né? E os jogadores eu não tinha onde treinar. Eles, às vezes me pediam, né? Foi o Valdir, centroavante do Vasco, que foi meu Vasco. jogador no Vasco e estava parado, precisava treinar. Eu falei, Valdir, eu não tenho um campo para te levar, a gente não tinha onde ir. Eu falei, mas como você está parado, a gente pode treinar na praia. Porque na praia vai te dar um condicionamento físico bom, da areia, dá para fazer bastante trabalho e você não está parado. E aí ele foi, até com uma certa dificuldade para correr na praia, ele sentia Sim, a dificuldade, estabilidade, né? A estabilidade na é, areia, claro. cansava, não gostava, mas ele sentiu que depois, mas ele insistiu porque ele precisava muito e gostou, né? Ele chegou a um peso que ele nunca havia chegado na vida dele. Eu não posso errar os números, mas talvez assim ele jogasse com 78 quilos, ele chegou a 75. Então ele ficou com a mesma força e mais leve. E ele sentiu que foi aquele trabalho na areia que deu para ele. Ali trabalhou a psicomotricidade também, né? Trabalhou várias coisas que para ele que ajudavam a fortalecer tornozelo, a fortalecer joelho, as articulações, por causa do jeito que pisa na areia, né? Faz aquele trabalho que força bem as articulações e que ele não estava habituado a fazer. Aí eu trabalhei com o Rodrigo, que foi um jogador que era do Santos, do Botafogo, chamavam ele de Rodrigo Beckham. O Rodrigo, sim, sim, sim. Ele foi para o Everton, teve uma lesão no joelho, voltou para o Brasil e trabalhou comigo e com o Rato, que era o fisioterapeuta que trabalhamos juntos no Botafogo. E a gente fez um mix na areia da praia, a mesma coisa. Depois trabalhei o Muriqui. Muriqui do Vasco. Que agora está lá. Agora eu já realmente nem sei onde ele está exatamente. Ele estava na época que eu estive no Catar, ele estava lá. Estava jogando lá. Muito bem, muito bem. Eu acho que, se eu não me engano, ele foi muito bem na China. Eu acho que foi na China. E ele voltou da China para o Catar e depois voltou Catar-China. E é um dos expoentes lá. E tinha muita dificuldade de parte física também. E na praia se sentiu bem, porque o esforço que faz na praia é grande. Né? Sim, sim. Todo mundo leva os jogadores, os clubes, às vezes levam os jogadores para a praia para poder fazer trabalho de força. Não trabalha força na areia. Na areia não tem força. É outro tipo de trabalho. Simplesmente é um outro piso que eles têm um pouco mais de dificuldade de correr e sentem uma dificuldade. Mas é só adaptação. Seria mais uma questão de resistência, né? Exatamente. Muito mais resistência, porque pisando naquela areia fofa, sim, né? Sim. A perna, como eles falam na gíria deles, vai inchando. E falou, minha perna está inchada. Eu falei, mas é isso mesmo. Daqui a pouco ela vai adquirir a resistência normal da corrida na areia e vai te fortalecer muito. Então não é para ir para a praia treinar força. Eu acho muito mais na praia servia quando eu estava num clube, para mudar os ares, né? Vai um pouco lá para a praia, fazer um tipo de treinamento diferente, num piso diferente, com qualidades diferentes e até um lazer para eles, sair um pouquinho lá daquele Fluminense. Então a gente treinava muito lá nas Laranjeiras, que fica ali naquela arquibancada, aí quer xingar jogador, quer ficar vendo coletivo, pensa que está em jogo. Ali não está em jogo, ali é um trabalho, eles não poderiam nem estar ali. Na verdade, nem deveriam estar ali. O até vai fazer chute a gol, aí quer vaiar, entendeu? Então, vamos para a praia um pouco, vamos fazer um trabalho na praia um pouco para divertir também, para
trocar os ares, que às vezes a carga ela era pesada, né? A torcida Sim, cobra. ganhando Claro. perturbava um pouquinho. Torcida cobra. E ainda nessa questão de trabalhar, você falou da praia, me remeteu um outro cara que também jogou beach soccer, um monstro. No caso, o Edinho, você teve uma escolinha com ele, né, cara? Que você trabalhava essa questão também com crianças, né? E essa escolinha que você teve era de futebol, mas era na praia. Como é que era essa escolinha que você teve por 10 anos ao lado do grande Edinho? Essa escolinha, eu com o Edinho foi para o Fluminense, né? Ele foi campeão brasileiro em 87 no Flamengo, e em 88 foi para o Fluminense. Ficou o ano todo lá. E eu era o preparador físico. Então, nós fizemos uma boa amizade. Ele morava na Barra, num condomínio perto de onde eu morava, e sempre me dava carona. Até que a gente ia conversando. E aí, quando eu expus a ele que eu estava pretendendo fazer uma escolinha de futebol, ele se interessou, que era o sonho dele. Falei, poxa, se você quiser, a gente entra junto, eu ponho o teu nome na escolinha, porque a escolinha do professor Márcio vai ganhar a escolinha do Edinho nunca, né? E levamos para o Clube dos Médicos, ali na Barra, na subida do Itaiangá. E botamos lá 100 crianças. Era um campinho de terra, desse de pelada de society. Nós botamos 100 crianças lá. E foi o máximo, né? E depois mudamos para o Riviera Country Club, que é um clube da Polícia Militar que fica ali na praia, próximo ao Barra Mares, ali, um pouco depois do Barra Mares. E ali a escolinha rendeu e nós ficamos 10 anos. Eu fui preparador físico com ele, quase 20 anos eu trabalhei com ele em preparação física, acompanhando ele. E aí, no final, a gente teve que parar a escolinha porque a gente já viajava muito e ela começou a perder um pouco do sentido, que botavam outros professores, eles não tinham o mesmo raciocínio que a gente, não faziam o trabalho que a gente queria fazer, né? E aí dificultou muito o andamento. Toda vez que a gente chegava lá, era problema, tinha um problema disso, problema daquilo. Fugiu já um pouco da nossa escola e a gente preferiu parar e seguir só no futebol mesmo, porque a gente já estava viajando muito, saindo muito. Foi a hora que eu comecei a sair mais do Brasil, né? A escolinha foi até quase 2000. Quase 2000. A gente começou com ela em 89 e acabamos isso mesmo. Acabamos em 99. Eu estava no Botafogo em 99. 10 anos. Eu já tinha saído em 91 para a Arábia Saudita, já tinha saído em 93 para o Kuwait, já tinha saído várias vezes. Então começou a perder um pouco e era muito didática. Não era uma escolinha que eles chegavam lá para dividir 10 para cada lado e correr atrás de bola. Não era. Tinha todo esse trabalho que eu te falei de psicomotricidade, formação de atletas, né? Tanto que os garotos, quando saíam de lá, se quisessem fazer um outro esporte, eles poderiam, que eles estariam preparados, porque eles tinham coordenação para correr de costas, para correr de frente, para girar para a esquerda, para girar para a direita, para saber saltar, saber cair. Então, a ideia da escolinha era essa, através do futebol, trabalhar a psicomotricidade das crianças. Que a gente sente o quê? Que quando a gente chega no futebol, você está no profissional, tem jogador que não chuta de direita, tem jogador que só dribla para a esquerda, tem jogador que cabeceia bem para cá, mas para o outro lado ele não sabe cabecear, cai desequilibrado. Então, a gente pensa, o que fazem durante 7 anos no infantil, no juvenil e no júnior para poder chegar no profissional e saber só dribla para a esquerda, para a direita não dribla. Só gira o corpo para um lado, para o outro não sabe. E não cabeceia, não faz isso, não faz aquilo. Então, eu falei, bom, eu vou trabalhar nesse sentido porque eu, antes de ser um preparador físico, eu sou um professor de educação física, né? Então, eu tenho que trabalhar para que o atleta ele seja completo. Eu não posso, né? Eu vou treinar um jogador de vôlei que só bate com a perna esquerda, não sabe bater com o braço direito, não sabe pular para um lado, pula para o outro. Não, ele tem que ser completo. Então, para qualquer esporte que ele vá, essa coordenação vai servir para ele. Aí que entra essa questão da psicomotricidade. Exatamente. Bacana. É fundamental para qualquer esportista. Claro. E, Márcio, eu queria que você falasse também um pouco, que você falou logo no começo, que você trabalhou, né, com um monstro gigante, uma entidade rubro-negra, que foi o Zico. Né? Você foi 6 vezes com ele para os Estados Unidos, né? E vocês trabalharam lá na Disney Cup, um trabalho de camping. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a experiência com o Zico, como é que foi isso também? Você, mais uma vez, ali ao lado de um outro monstro sagrado do futebol mundial. Você falou do Edinho, agora eu te pergunto em relação ao Zico. O Zico, eu fui conhecendo ele porque me indicaram para ele, né? Foi o doutor Pedro, que era criado com ele, trabalha na parte médica do futebol, trabalhou comigo no Fluminense há muito tempo.
e me indicou para ele uma época que ele precisava de um preparador físico para o CFZ, e coincidiu com essas épocas que eu estava no Rio, sem trabalhar, parado lá fazendo meu trabalhinho na praia, e eu aceitei na hora. Fui lá para o CFZ, me encontrei com o Andrade, que estava começando, era o primeiro trabalho do Andrade como treinador, e eu me juntei a ele, nós trabalhamos lá, fomos para a final do Campeonato Carioca lá da série B, fiz uma grande amizade com o Zico, e no início era o CFZ de Vargem Grande que a gente treinava, depois passamos a treinar no CFZ do Recreio, e lá ele montou um campinho de futebol, e toda quarta-feira tinha uma pelada lá dos amigos dele, pessoas nem tanto ligadas ao futebol profissional, amigos mesmo. E acabou que ele me pôs, porque eu estava sempre trabalhando lá, acabava o nosso treino, ia começar, e eu comecei a participar. E daí a minha amizade com ele foi fortalecendo, a gente conversava muito, e ele teve um convite para ir para o exterior, para fazer esses campings, né? Que ele não era treinador ainda, no início. E aí o filho dele pegou a coordenação desse trabalho, o Júnior, pegou a coordenação do trabalho, fazia toda a ligação, porque ele morou nos Estados Unidos, ele fazia toda a ligação lá com a Disney, e nós fizemos um contrato de 3 anos. Então, todo verão, nós íamos para lá. Antes de começar a Disney Cup, tinha um camping com Zico Soccer, que foi o nome que foi dado a esse trabalho. Então, a gente fazia uma semana lá completa lá de campings, usando os times que iam participar da Disney Cup, pegava lá uma malícia com o Zico lá de como que bate na bola, como que bate uma falta. Legal. Passe, né? Não podia ter professor melhor, né? Pô, Falta, então. E aí, os próprios pais, né, adoravam, porque os garotos lá de, às vezes, 8, 9, 10 anos, não sabiam nem quem era o Zico, nunca nem tinha ouvido falar, mas os pais conheciam muito bem, né? Os pais sabiam quem era e ela. E os pais que iam lá pedir autógrafo para ele, o garoto não sabia nem quem era, mas o garoto aprendia muito, né? O garoto aprendia muito, porque... E ele é um cara muito carismático, acho que a criançada adorava ele, o jeito dele falar, o jeito dele brincar, as aulas que ele dava aula, ele ia para o campo mesmo, de chuteira, de tênis, de roupa mesmo, e dava aula mesmo, cobrava. Ensinar os fundamentos, passar os fundamentos. Nossa, até o que eu aprendi foi brincadeira. Bacana. E falando em aprender, Márcio, agora a gente vai mudar um pouco. Agora a gente vai para o professor Márcio Meira, né, treinador, a experiência dele como treinador. Você passou aí pelo Pasa Club de Ohio, nos Estados Unidos. Você treinou também o Camboriense de Santa Catarina, né, ao lado do Valdo, ex-jogador Valdo. Isso. O Atlético Barra da Tijuca, né, o Clube Atlético Barra da Tijuca. Isso. Mas eu queria que você começasse falando do teu primeiro trabalho como treinador, que foi no Juvenil do Bragantino. Como é que foi essa experiência, cara? Como o Márcio Meira como treinador de futebol. Foi bem engraçado até, porque eu, como te falei no início, eu fiz o curso de treinador, né, pelo Conselho Nacional de Desportos no Brasil, na época do Manuel Tubino, e era um documento, uma certidão que me dava direito até de trabalhar em seleção brasileira. Era a mesma que o Parreira tinha, o mesmo curso que o Parreira fez, eu fiz, em 84. Isso aí no Bragantino já foi em 91. Eu fiz o curso para o meu currículo, para me completar. Porque enriqueceu o currículo. E eu fiz muito mais, porque esse curso na Gama Filho foi uma pós-graduação, foi um lato sensu. E você podia escolher, eu escolhi Ciência e Técnica do Futebol. E, para falar a verdade, nem sabia que aquilo ia me dar o direito a ser um treinador. Para mim era só um curso, uma pós-graduação, onde eu ia aprender mais futebol. Mas, na verdade, foi um curso de treinador, que era o único que tinha no Brasil. Era o mesmo que tinha o Lazzaroni, o mesmo que tinha o Parreira. Eu sei porque trabalhei com eles depois, e quando a gente mostrava os documentos, eu falava, pô, o documento é igual ao meu. Então, o mesmo curso que eles tinham, eu tinha. E eu estava trabalhando no Bragantino com o Parreira e com o Luiz Carlos Prima, que era o preparador físico. Eu era auxiliar no Bragantino. Até porque ele ia muito para a seleção e eu ficava. E eu tinha trabalhado no Júnior do Fluminense com o Luiz Carlos Prima. Tinha sido auxiliar dele também. Eu andei muito assim atrás dele, né? Ele era do Júnior e eu era o auxiliar. Ele saiu do Júnior, eu assumi o Júnior. Ele foi pro profissional, depois eu fui pro profissional. Ele foi pro Bragantino e acabou, quando eu saí do Fluminense, ele me levou pro Bragantino. E no final do ano teria um campeonato de juvenil
um campeonato regional. Então, era a cidade de Piracaia, que é vizinha a Bragança, Atibaia, que é vizinha a Bragança. Cidades ali do interior, né? Cidades ali do interior, ali Mogi, um monte de cidades ali, e eram 8 times. E o Bragantino entrou, e quem ia tomar conta era o professor Luiz Carlos Prima, que já era uma pessoa muito mais experiente que eu, trabalhava com Parreira. E só que no final, assim, em cima da hora, eu não me lembro exatamente, o Prima teve algum problema, teve que voltar para o Rio com a família, alguma coisa de inscrição das filhas. Ele teve um problema que ele ia atrapalhar ele ficar lá em Bragança. Então, numa das reuniões, que a gente tinha reuniões lá semanalmente, foi posto esse assunto, né, que ele não poderia ir, que como é que poderia resolver, estava o presidente, para a gente ver quem iria o treinador do Júnior, alguém teria que ir. Mas como já tinha sido mesmo programadas férias, todo mundo já tinha meio que se decidido. E eu teria que continuar lá mais umas 2 semanas, porque meus filhos estudavam lá. Sim. Né? Então eu tinha que esperar acabar a aula, acabar tudo para eu poder ir embora. Eu ia ficar. E aí o Primo e o Parreira, por que o Márcio não pega? Eu, quando eu olhei, eu falei, fica você, leva esse campeonato aí, faz o seu trabalho e tal, e tal. Bem, vou ficar aqui mesmo, para mim não tem problema nenhum, né? E fui, porque uma lembrança assim, que quando eu estava no Bragantino, a comissão técnica era o Parreira, o Luiz Carlos Prima, eu e o Nielsen, que era o treinador de goleiro. Treinador de goleiro. E o Nielsen era uma pessoa muito mais experiente do que eu em futebol. Então, o Parreira ele não tinha auxiliar técnico. Então, o que acontecia? Às vezes tinha um treinamento físico com os demais jogadores, o Luiz Carlos Prima ficava, o Parreira estava trabalhando com outro grupo e o Nielsen com os goleiros. Então, ele preferia que eu ficasse auxiliando ele, auxiliando no sentido de estar ali com as bolas perto dele, para adiantar o trabalho dele. Aí prepara a defesa ali, organiza assim, eu ia lá organizado enquanto ele estava organizando o outro para fazer o trabalho. Então, o tempo todo eu estava ouvindo ele, o que ele falava. Estava aprendendo, né, cara? O particular ali do lado dele, e ele montava o time titular, a defesa, como que ele queria que se posicionasse, eu estava ouvindo aquilo tudo. Como é que atacava, como é que defendia dessa maneira, mudava, fazia vários tipos de marcação, e eu ali do lado dele. E nos jogos, o Nielsen fazia o trabalho de auxiliar técnico. E era muito mais capaz que eu, tinha uma visão muito melhor que eu de futebol. No intervalo, ia lá embaixo, falava o que ele estava achando com o Parreira confiava muito mais nele, porque trabalhavam anos juntos. Mas nessa fui eu. Então, quando eu fui lá, eu falei, o que eu vou fazer? A primeira vez que eu vou fazer o que o Parreira faz, o que ele fazia. Vou copiar, exatamente copiar o que ele fazia, porque dava certo. E eu fiz da mesma forma que ele fazia. Eu organizei a defesa como ele organizava, até onde podia sair, até onde não podia sair, quando saía a bola pela direita, como saía a bola pela esquerda, quando ia marcar. Porque até numa época que eu estava me preparando para ir para o Bragantino, voltando assim para fazer um complemento, eu fui no jogo Fluminense e Bragantino pela semifinal do Campeonato Brasileiro, que o Bragantino foi para a final, né? Que perdeu para o São Paulo. Eu fui. Luxemburgo, não? Hã? Era na época do Luxemburgo no Bragantino ou não? Não, o Bragantino já era o Parreira. Era o Parreira? E eu já estava me preparando para ir para lá. Eu acabei não conseguindo ir nessa época do Brasileiro, que o Brasileiro era no primeiro período. E no segundo era o Campeonato Paulista, naquela época. Foi 91. Foi o ano que eu fui. Só que eu fui em 91 em julho. E em 91, em março, estava vendo, até o finalzinho, já estava tendo o Brasileiro. E como eu já estava tudo pronto para ir, o Prima me chamou lá e falou, eu quero que você vá lá no Fluminense e dê uma olhada no treinamento, e que o Parreira quer saber algumas coisas. Eu falei, mas eu tenho que falar com o Parreira primeiro, que eu não vou saber explicar para ele, ver o que ele quer. Não adianta eu ir lá ver o jogo, ele vai me perguntar, eu nem sei o que eu vi. E aí ele me perguntou, né, eu quero que você veja quem é que sai pela esquerda, quem é que sai pela direita, quem é que faz a primeira marcação, quem é que faz a cobertura. Aí ele me deu os dados que eu precisava ver, foi muito mais fácil. Então eu fui, vi tudo aquilo e disse para ele. Ele ainda me perguntou alguns jogadores, que tinham vários jogadores do Fluminense naquele momento no Bragantino, só que tinham trabalhado comigo em 90, tinham 8 jogadores no Bragantino. E eu pude passar para ele, ó, esse aqui, ele estava na dúvida de botar um ou outro, eu falei, não, se fosse você, eu botava esse, porque esse faz gol. Esse garoto dentro da área, ele faz gol. Era o Franklin, que acabou jogando muitos anos no Fluminense também. Eu falei, o outro marca bem, o outro é mais completo, mas para fazer gol é isso aí. E ele ganhou de 1-0 com o gol do Franklin. Que aproveitou, eu pude aproveitar o que eu consegui enxergar e ajudá-lo. Claro. Né? Então foi mesmo. Então, quando eu fui nesse juvenil que eu peguei, eu tive essas mesmas ideias dele.
quem é que sai jogando, quem é que eu vou botar para sair jogando, quem é que vai marcar mais do que vai jogar, quem é que se eu vou atacar mais pela direita, mais pela esquerda, qual é a característica desse. Usei tudo, né? Usei tudo. Então, foram 6 jogos, tipo, fase de grupos. Eu ganhei os 6 jogos. Lógico que eu estava numa equipe muito melhor, né? É a mesma coisa que eu participar do Flamengo para jogar contra os times da Série C do Rio. Não tem como. Não, mas mesmo assim. Mas eu teria que ganhar, né? Sim, mas foi o teu cartel aí de vitórias. Eu teria que ganhar. Foram 8 vitórias seguidas, não foi isso? Eu fiz 6 jogos, ganhei 6 jogos. Aí fui para a semifinal. E ganhei a semifinal. Fui para a final. Aí na final eu não poderia participar porque eu já estava com a minha volta, porque eu já tinha combinado isso com eles. Né? Eu falei, dia tal, eu tenho que sair de Bragança, eu tenho que chegar no Rio, porque era mais ou menos a mesma coisa do Prima. Era a data que eu tinha para escrever os filhos lá, e o aluguel do apartamento que eu estava voltando. Eu não tinha como ficar mais. Porque eu ia ficar uma semana no Rio e já ia ter que voltar para Bragança de novo. Falei, uma semana vai ficar muito apertado para eu poder resolver minha vida toda e voltar para Bragança. Claro. Aí eu pedi 10 dias. Né? Eu falei, não, então tá. Se você nesse dia tiver que ir embora e o time estiver na final, e tava. Né? Aí foi o Souza, que era um ex-jogador do Bragantino, que já estava começando como treinador do Júnior, que foi para mim. Falou, então o Souza vai na final. O Souza ficou meu auxiliar no juvenil. Eu falei, então se eu não puder participar, Souza, você que vai fazer o jogo. Aí ele fez e ganhou. Né? Legal. Aí o time foi 8 jogos, 8 vitórias, teve artilheiro, goleiro menos vazado, foi... Legal. E aí depois você o presidente... participação, fez o teu cartel aí. Na primeira reunião que nós fizemos depois no ano, ele veio me perguntar se eu queria ser o treinador lá do juvenil ou se eu queria continuar de auxiliar físico como auxiliar no profissional. Eu falei, não, eu quero ficar de auxiliar físico lá no profissional. Não quero ser treinador, não. Deixa eu quieto lá. Não, então a gente pode dizer o seguinte, se o Renato Portaluppi precisar de você aí como treinador, se ele quiser contar com alguém dentro da comissão técnica, ele pode chamar o Márcio Meira. Deixa a palavra mais para trás. Tem o Alexandre, que é o auxiliar dele, né? Que super capaz, deixa ele lá na frente, vai você, que continua aqui te ajudando na preparação física. Aí depois vai o outro, depois vai o outro, depois vai o do Júnior, e se não tiver mais ninguém, eu vou. Tá certo. E falando agora ainda do Renato, um amigo nosso em comum, que você até participou do filme dele que está para ser lançado no Brasil, o Carlos Kaiser, ele pediu para fazer uma pergunta para você, o nosso figuraça Carlos Kaiser, que em breve, talvez dia 14 de junho, vai fazer uma live comigo. Ele pediu para perguntar quem é que dava mais trabalho ou menos trabalho, ou que era mais fácil de lidar. Se era o Carlos Kaiser ou o Renato Gaúcho? Não, Carlos Kaiser, eu não me lembro muito bem dele, não. Eu me lembro bem do Maradona. O Maradona? Eu me lembro bem. Olha, sem jogar, ele até que já me deu trabalho. Sim. Se ele joga igual o Renato ia ter que aprender muito ainda. Ia aprender muito ainda. Aquele ali, se jogasse, ia dar trabalho. Hein? Se levasse a sério, dava trabalho, né? Ia ser o Maradona Gaúcho. Maradona Gaúcho? Tá certo. Grande amigo meu, grande personagem, grande abraço para ele. Ele é um cara incrível. Ó, o currículo dele é fantástico, fantástico. Ele é sensacional. Então, ô Márcio, hoje você, assim, vamos lá, vamos colocar assim, dar um exemplo. Você hoje está no Grêmio, como preparador físico, mas se hoje você não estivesse mais atuando no Grêmio, se você não tivesse aceitado o convite do Grêmio, enfim, não estivesse trabalhando, vamos colocar dessa forma. Se você recebesse um convite para ser treinador de uma equipe, independente de qual equipe, você iria topar essa empreitada? Porque você falou, e faço outra pergunta. Iria, tá. Você me respondeu que sim. Então, eu te faço uma outra pergunta. Você falou de visão. Qual a diferença da visão do Márcio Meira, o professor Márcio Meira, enquanto preparador físico, para o Márcio Meira, treinador? Primeiro, eu vou te falar o início da tua pergunta. O treinador, para mim, seria uma outra situação, como eu faço o personal trainer na praia, fazia minha escolinha, o treinador é uma terceira opção quando eu não estou trabalhando. Sim. Quando eu fui para o Camburiense, foi isso. Eu estava sem trabalhar, fazendo minha escolinha, fazendo meu personal, e me chamaram para ser treinador lá, com o Valdo. Eu fui. E estava indo bem lá também, fazendo um bom trabalho, e o Edinho me ligou do Vitória da Bahia para eu voltar para lá para ser preparador físico. No dia seguinte, eu fui embora.
Porque o meu trabalho é preparação física, é o que eu gosto, é o que eu sei fazer. O treinador posso até um dia saber fazer também, mas não trocaria, não troco. Aí eu fui para o Vitória da Bahia, trabalhei lá com o Vadão, infelizmente faleceu agora essa semana. Fiz uma grande amizade com ele, um grande beijo para a família dele. E subimos da Série B para a Série A com Vitória, fomos campeão baiano, fizemos de tudo lá, mas assim, eu saí na hora, entendeu? Então, porque aceitaria lugar, amanhã eu estou sem clube, estou no Rio. Físico. Estou no Rio, lá vou eu. Agora, mas quer ir para esse lugar de preparador físico? Já vou embora de novo. Então, o treinador vai ser sempre essa oportunidade que eu vou ter de trabalhar. Agora, a sua pergunta, eu não sei se para todo mundo, né? Eu já perguntei para alguns sobre isso. Eu sou o preparador físico, às vezes eu estou ali no banco, está o Renato com o Alexandre conversando, ali o volante dele está saindo demais, acho que a gente pode aproveitar ali. Eu não estou vendo nada disso. Eu fico ouvindo e falo assim, o volante está saindo, não estou nem vendo isso. Porque aquele lateral deles lá não sobe tanto, então a gente pode usar ali uma tabela, ali 2 contra 1, porque o lateral fica muito peso. Não estou vendo nada disso. Nunca eu ia reparar se aquele lateral está subindo pouco ou está subindo muito. Porque eu estou de preparador físico. Então, eu estou olhando o ritmo que o time começou. Eu estou olhando o meu time. O ritmo que começou, se começou forte e começou muito forte. Então, para manter esse ritmo de início de jogo até o final, vão ter que estar bem fisicamente. Eu acredito que estejam. E às vezes às vezes cai um pouco no segundo tempo. As bolas pelo alto, quando vem um tiro de meta do nosso goleiro, ou melhor, do goleiro adversário, eu estou olhando para ver quem vai ganhar aquela disputa da cabeça, se é o meu zagueiro, ou o meu volante, ou deles, para eu saber que nível que está a força e a impulsão. É um testezinho que eu faço. Eles já estão olhando para se aquela bola passar, se a defesa está bem organizada, se está bem próximo um do outro, se o centroavante está marcado, se quem subiu na pessoa certa, quem é que tinha que marcar ele. É uma visão totalmente diferente. E quando eu trabalhei no futebol como treinador, eu observei isso, que quando acabava o jogo, eu não tinha prestado atenção nada da parte física. Foram as primeiras impressões que eu tive. Falei, caramba, eu não olhei. Eu ia para casa, deitava, dormia, começava a pensar no jogo. Eu estava pensando só na parte técnica. Como é que foi a marcação, como é que foi a hora onde a gente não aproveitou o espaço. E depois eu pensei, e a parte física? Eu não estava me vendo nada, eu não sabia quem é que tinha ganho bola por cima, se começou forte, começou devagar. Eu tinha totalmente desligado daquilo. O preparador. Totalmente desligado daquilo. Só pensava em parte tática e parte técnica. Parte tática mais, né? A parte técnica claro. Envolvida nas duas situações, tanto na preparação física quanto na parte do treinador. E perguntei a algumas pessoas, que aí eu via com o Alexandre mesmo, que foi preparador físico comigo, e hoje em dia é auxiliar técnico, a gente conversa muito, ele fala, mas nem estou vendo isso. Ele usou a palavra que eu mesmo talvez falasse para ele. Se ele me perguntasse, o que você acha desse lateral? Eu falei, cara, não estou nem vendo isso. Não estou nem vendo isso. Ele respondeu direto com as mesmas palavras. O Lazzaroni também, às vezes, fala, Márcio, como é que foi a parte física nisso? Aquilo do Edinho também. O que você achou? Aquele cara correu, não correu? Eu falei, pô, eles não estão vendo nada do jogo. Da parte física, não estão vendo nada. Então, é que nem eu. Eles não podem ver como preparação física porque nunca foram. Né? Claro. Eles não sabem a parte física, o que me interessa. Né? Que dificilmente alguém vai falar alguma coisa sobre parte física comigo que não tenha acontecido no jogo. Aconteceu isso? Não, isso não aconteceu. Não aconteceu, assim, eu tenho como provar, eu estou sabendo, eu estou vendo isso. Né? Que são as situações que tem muita cãibra. Né? O time, você vê que quantos jogos são decididos nos minutos finais? 10, 15 minutos antes de acabar o jogo, que o time para, é a chance do outro virar. Por um acaso, eu vi ontem, aqui em casa, eu vi Grêmio e River Plate. Só que eu não me lembrava desse jogo. Era um jogo semifinal de campeonato de Libertadores. Aí, 1-0 Grêmio aos 36 do segundo tempo. O empate era do Grêmio. Eu falei, pô, o Grêmio foi para a Libertadores. Eu não sabia que ano era aquilo, porque o Grêmio foi campeão da Libertadores em 2017, 2017. Né? 16 ou 17? Acho que foi 16, acho que foi 17. Uma coisa assim, então, como você está aí, eu também estava. Eu não me lembrava direito. Foi 2018 que o Grêmio foi campeão. Muito rápido, eu não fui investigar. Eu falei, deve ter sido 18, porque esse 36 minutos, segundo tempo, 1-0, o empate é do Grêmio, deve ter sido esse jogo. Eles empataram aos 38 e viraram aos 42. O River Plate. Ganhou dentro da arena de 2-1 do Grêmio. Foi o ano que foi final River Plate e Boca Juniors.
fizeram a final? Não, então foi 18. Foi 18. 18. O Grêmio foi campeão 17. Isso Então, mesmo. foi isso mesmo. Então, foi isso mesmo. Foi a O final Leonardo River Moura, Plate. ainda tinha o Léo Moura. O Grêmio ia para um bicampeonato. Se fosse para a final, Sim. ia disputar o bicampeonato. Perderam em 5 minutos. Porque o time deu uma parada, meio que se acomodou, fez uma substituição, o zagueiro entrou, foi expulso, e ficaram com -1. Aí machucou o outro, aquela confusão, tomaram uma virada e perderam um bicampeonato da Libertadores da América. Então, E você tem essa conversa, Márcio, por exemplo, até com o treinador, com a comissão técnica, por exemplo, o jogador X, olha, ele pode ser melhor aproveitado, olha, não coloca ele agora não, quando às vezes o treinador, a torcida mesmo, eu como torcedor, coloca o fulano de tal, e aí você pensa assim, pô, mas você como preparador, não, fulano, o treinador, melhor não colocar esse jogador agora porque ele não está rendendo 100% do trabalho que a gente fez com ele, é melhor você ir por um outro caminho. Rola esse tipo de conversa junto à comissão técnica de aproveitar mais esse outro jogador? Rola, faz parte totalmente do nosso convívio, isso aí faz parte. Eu, durante os jogos, não sou de comentar. Sim. Bota esse, bota aquele, que já aconteceu muitas vezes de me perguntar, falei, não, bota aquele. Não, se fosse você, eu deixava. E ele trocou e o cara entrou e ainda fez o gol. Então, eu já prefiro ficar quieto, porque para não mexer, às vezes, na cabeça do treinador, apesar de 99% falar, você pode falar a maior besteira do mundo, que eu vou ouvir, e se eu achar que eu não tenho que fazer, eu não vou fazer. Então, não fica com medo de falar e eu fazer e dar errado, porque não vai acontecer isso. E o Renato tem uma integração muito grande já com o Alexandre, que foi preparador físico também, sabe? Agora, eu participo muito, porque é o que eu te falo, mesmo ele sendo preparador físico, tendo sido, ele se perde um pouco nisso, ele esquece. Então, agora já aconteceu no Grêmio, já aconteceu. Eu falar para ele, ó, lembra os 2 jogadores que entraram, que nos jogos finais, a gente estava meio que finais antes Sim, da paralisação. parada, né? Jogos finais antes da parada. Estava meio que misturando o time. Então, entrava muito garoto que nunca jogou e entraram 2 bons jogadores. O PP, eles entravam muito. Aí eu tinha que falar, olha, cuidado numa terceira mexida, porque um desses garotos pode ter cãibra. É a primeira vez que eles estão jogando. Aí eu sentava com o Alexandre e falava, cuidado, Alexandre, é a última mexida. Presta atenção, aqueles 2 ali, que acaba tendo cãibra. Porque o time está com 8 jogos. Ele entra, vai fazer o primeiro. Então é muito difícil ele acompanhar o ritmo do nosso time. Claro. Os 8 vai e volta, vai e volta. Ele vai, quando ele vai, o time já está voltando. Quando ele volta, o time já está indo. Porque os caras têm 8 jogos juntos. Mais ou menos sabem como que se movimentam. E ele está entrando no primeiro jogo, né? Aconteceu muito com o Thiago Neves. Aqui no Sul, todo mundo falando que ele chegou depois, que ele estava mal fisicamente. Ele não estava mal fisicamente em momento nenhum. Ele estava sem ritmo de jogo. Sim. O nosso último jogo, que foi o 12º, era o segundo dele. Então, ele estava 10 jogos atrás do outro. Aí ele pega a bola no meio de campo, dá um passe longo para o Everton, Márcio, e ele tem que ir para a área. Só te cortando rapidinho. A gente tem 5 segundos aqui. Voltando aqui novamente com o preparador físico, o professor Márcio Meira, preparador físico hoje no Grêmio, mas também é treinador de futebol. A gente teve que interromper aqui a transmissão porque faltavam 5 segundos para terminar. Então vamos finalizar aqui com ele novamente. Consegui. Voltou, tá meu amigo? Estou te ouvindo perfeitamente. Você estava falando do Thiago Neves, para você concluir, porque tem algumas perguntas aqui, até do Bruno Macedo, que ele quer fazer a você também, que ele é profissional de educação física. Mas eu queria que, por conta do tempo, só que você terminasse, concluísse que você estava falando do Thiago Neves. Até muito importante, entendeu? Então, falavam dele do condicionamento físico dele, só que imaginam o segundo jogo dele e os outros com 12. Ele entrava lá na posição do 10. Ele pegava a bola, lançava o Everton. Como que ele ia chegar na área? O Everton a 200 por hora. Quando o Everton chegava para cruzar, ele ainda estava lá no meio de campo. O Everton cruzava, os caras rebatiam, quando ele estava chegando na área, a bola já estava voltando. Ele tinha que voltar para marcar. Quando ele chegava lá para marcar, a bola já estava lá na frente de novo. E ele não toca na bola. Entendeu? E era a dificuldade do ritmo de jogo, não da condição física. Sim, faltava ritmo de jogo para o jogador, não era porque ele não estava preparado. Exatamente. Ele não pode jogar o primeiro jogo dele com um time que já está 10 jogos juntos. Vai faltar, não tem como. Da mesma forma agora no Grêmio com o Diego Souza. Exatamente. Ele ainda pegou a forma, por quê? Porque ele começou a jogar. Então, quando os jogadores tinham 12 jogos, ele tinha 10, 9. Então, ele já estava no ritmo que, depois do 6º jogo, iguala. Se você tiver 30 jogos e eu tenho 24, não vai fazer diferença.
Sem Agora, se dúvida. você tem 8, eu tenho 1, vai fazer diferença. Até se encaixar, né? Até se alinhar. Sem dúvida. Entender, saber a velocidade dos jogadores, acontece. E questionaram muito a condição física dele e eu tive que defendê-lo várias vezes. Falei, não, ele está muito bem condicionado fisicamente, porque eu sei os resultados dele na parte física, Claro. os tempos, eu conhecia muito bem. Com certeza. Então vamos lá, tem uma pergunta aqui. Quem quiser mandar pergunta também mande aqui para o Márcio, nosso querido Márcio Meira. Do Bruno Macedo, qual a sua opinião sobre o trabalho conjunto entre clube e um personal barra, né, versus preparador físico externo? Essa é uma pergunta até bem polêmica. Eu gostaria que você desse a tua opinião aí, Márcio. E muito boa pergunta, muito Sim. boa. Agora, na época lá da pandemia, que eu mandava a programação para eles trabalharem, e eles diziam, eles estão com o personal trainer, mas é totalmente diferente. O personal trainer, não por capacidade, mas por experiência. Eles não sabem e não conseguem trabalhar o que a gente trabalha, porque eles não sabem, eles não trabalham dessa forma. Entendeu? Eles não têm o anaeróbio lático, alático, eles não fazem isso. Eles fazem um trabalho mais botar o jogador forte, com boa resistência muscular localizada, e atlético, tudo bem, mas isso não é preparação física para jogador profissional no campo. Não adianta nada ele estar todo fortinho, todo bonito, resistente. Muito bem, vai evitar uma lesão, vai evitar uma cãibra, vai ajudar. Mas esse tipo de treinamento, para depois ele voltar para jogar, ele até atrapalha a gente. Porque às vezes a gente vai trabalhar amanhã, minha ideia é trabalhar uma velocidade. E ele está a tarde toda de ontem, no caso, fazendo um trabalho pesado lá na musculação com o personal dele. E Ele não vai amanhã ter velocidade. e amanhã eu vou ter que exigir velocidade dele. Quer dizer, à medida que ele cansou a musculatura dele, depois de uma musculação assim pesada como eles fazem, eles têm que ter no mínimo umas 48 horas de descanso para aquela musculatura. Não para correr, para fazer para aquela musculatura que ele trabalhou especificamente, ele vai precisar no mínimo uns 48 horas de descanso. E no dia seguinte ele vai fazer velocidade. Ou vai dar chute a gol, ou vai cruzar. Uma coisa que vai exigir muito daquela musculatura que o cara cansou ontem. E aí vai treinar meio forçado, porque vai ter que treinar, porque o treinador está ali, a gente está ali, vai querer cobrar dele. Eu não quero saber se ele fez musculação, não tinha que ter feito musculação ontem. Isso não é problema meu. Isso é, né? O Renato vai dar chute a gol. Renato, você fez musculação ontem lá com o teu preparador? Ele não quer saber disso, claro. Para saber se você vai chutar ou não vai chutar, ninguém quer nem saber. Então ele vai dar 50 chutes lá, e como trabalhou o quadríceps ontem exageradamente. Aí chega no jogo, dá um chute lá, pum, distende, aí começa, preparação física, tá de mais, tá de menos. Eu nem sei se ele tem preparador físico fora ou não. Então, hoje em dia, a gente tem que estar muito preocupado com isso. Entendeu? Eles, na verdade, podem ajudar o jogador e atrapalhar a gente. Entendeu? Porque ele até mantém aqui, ele faz uma outra pergunta, que depois eu vou fazer um comentário. Ele fala aqui, o ideal seria um trabalho até em conjunto com o clube, né? Ele fala aqui. Com o clube, jamais. O clube nunca vai permitir. Mas comigo. Entendeu? Sim. Que ele me ligue, ou vá lá no clube, ver o treino, para depois conversar comigo, falar o que ele está fazendo, o que ele não está. Então, hoje em dia, eu já tomei uma liberdade, uma conduta, na verdade, uma conduta de falar para os jogadores. Falar, amanhã vai ser um trabalho de velocidade. Prestem atenção no que vocês vão fazer hoje. Tem muitos que nem têm personal, mas já estão ouvindo. Entendeu? Sim. Cuidado com o que vocês vão fazer hoje. Amanhã nós vamos fazer trabalho de força. Entendeu? Presta atenção, aí vai fazer força hoje com o preparador físico dele à tarde, porque treinou de manhã, vai fazer a preparação física com o treinador especial lá à tarde, e amanhã de manhã vai fazer força de novo. E ele não vai chegar para mim de manhã e falar, professor, eu fiz força ontem à tarde pra caramba, vou fazer de novo? Eu até preferia que ele faça assim comigo. Que eu falei, não faz não, vai fazer outra coisa então. E eu falei, não faça nada sem me perguntar. Entendeu? Eles têm que me perguntar. Hoje tem que me falar, professor, estou trabalhando com o personal, ele está fazendo isso, não, pede para ele não fazer isso, não. Claro, eu já saí da área de força. Eu já saí da área de força. Ele vai continuar fazendo força? Então não faça. Entendeu? Ou ele está dando velocidade, quando eu nem entrei ainda, ele já está dando velocidade para o jogador lá. Ele está se antecipando com outro profissional externo. Isso e vai antecipando contra... sem saber, né? Sem saber. Sim. Isso vai de contra a política do clube. E assim, eu penso o seguinte. Por exemplo, eu sou um jogador de futebol, eu tenho um personal. Hoje eu não quero fazer o trabalho do profissional do clube, o Márcio Meira. Eu quero fazer com o profissional Joãozinho. Então, é como você falou, ele trabalha comigo a velocidade ou força, você não está trabalhando aquilo. E aí, vamos supor, quando eu vou trabalhar com você, ou quando eu vou apresentar os meus recursos num coletivo ou até em campo,
eu sinto ter uma lesão e essa culpa pode recair em quem? Sobre você, sobre o departamento médico, até sobre o treinador, e eu acabo deixando de lado, omitindo que eu fiz um trabalho externo por fora, né? Quando isso não deveria acontecer. Com certeza. Ele faz um trabalho super pesado hoje de tarde, às vezes até à noite de trabalho, e amanhã de manhã não estava programado assim nada especial, mas o treinador fala assim, vou fazer um coletivo. Aí ele se arrasta em campo, porque está exausto, né? E aí o treinador fala, não vai jogar não. Então, eu estava pensando em botar o Márcio para jogar, mas depois desse coletivo que eu vi hoje de manhã, não vou botar não. Quer dizer, eu perdi uma oportunidade. Sim. Porque eu estava muito cansado, nem imaginava que seria um coletivo. Sim. E fui fazer trabalho de força, qualquer trabalho que tenha sido, me botou para correr 10 quilômetros, o que for. E aí, 10 quilômetros que eu corri, quando eu chegar amanhã, um coletivo, um sol danado na minha cabeça, com meia hora eu já estou cansado. Falei, ele está morto. Vou botar não, está morto. Ó, Márcio, vê lá, a preparação física dele não está boa, não. O mais certo, o mais certo acho que seria, né? Até no momento desse de pandemia, de paralisação, mas independente disso, em época de férias, seria o clube, no caso hoje, vamos colocar o Grêmio, ele adotar até uma política, diretoria de não, nós temos nosso preparador físico, Márcio Meira. Então, qualquer dúvida, a gente faz um trabalho, a gente passa, né, um relatório, o que você pode fazer, faz uma videochamada, alguma coisa, se o cara estiver em outro estado, na cidade natal dele, para que ele mantenha de acordo com as diretrizes da preparação física, né, com a comissão técnica do clube, até para evitar isso, porque se houver até algum problema, aí sim o responsável vai ser o clube, vai ser o departamento médico e tudo mais, né? Exatamente. Agora, na pandemia, a primeira parte que ficou parada, quando eles treinavam sozinhos, até ajudava, ótimo, porque pelo menos tem um cara para conduzir eles, em número de repetição, em distâncias, o cara sabe mais ou menos o que é. Então, seria muito bom. Mas depois que voltou a treinar dentro do clube, esquece. Esse cara não pode atrapalhar. Esse cara, ele vai atrapalhar, não vai te ajudar. Entendeu? Sim. E isso aí é muito importante. Agora, junto com a gente, não. Eu não sei até se você lembra disso, foi nos anos 90, mais ou menos. Me corrija até se eu estiver errado. Eu via muito assim, falando do meu time do Flamengo, por exemplo, pegava lá um jogador, o Iranildo, na época era um jogador ainda franzino, e eu li na época, numa reportagem, o Iranildo está fazendo um trabalho com um preparador físico e tal, que eu acho que isso é até errôneo, mas você me corrija se eu estiver errado. Mas isso a gente está falando de anos 90 também. Para ele ganhar mais força, ele fazia o trabalho de musculação, perfeito. Mas o preparador que estava passando para ele creatina, prescrevendo para ele fazer o uso, no caso da creatina, um suplemento para ele ganhar mais força. Quando, na realidade, isso tem que ser setorizado, né? O departamento médico, a parte da fisiologia, para trabalhar em conjunto para cada qual poder saber atuar naquilo que deve, né? No mínimo, um fisiologista, né? Que não adianta ele perguntar para mim se vai tomar creatina, que eu não tenho a menor ideia o quanto que ele vai tomar, dúvida. qual que ele vai tomar, quando que ele vai tomar. Não Tem dúvida. Ideia, isso nem quero saber. Claro. Departamento médico. Antigamente se fazia muito isso, o Zico fez, o Iranildo fez, trabalhei com o Iranildo também, ele fazia muito. No clube. A gente dava dias especiais para ele ir na musculação do clube, aí ele estava sob o nosso controle. Porque a gente tem contato, ainda tem um professor da musculação lá, ele sabe que é um atleta, ele sabe o que vai ser o treino amanhã, ele sabe o que foi o treino hoje, e a gente já dava aquele horário especial para ele, falou, chega hoje meia hora mais cedo para fazer a tua musculação. Porque eu sabia que de tarde, depois daquele, não ia ter coletivo, não ia ter nada. E se tivesse, o treinador sabia que ele estaria fazendo aquele trabalho especial, que já era determinado, entendeu? E aliviaria ele. Ainda mais que é um jogador titular, ele sabe. Não precisa... Entendeu? Agora, um reserva que está fazendo uma coisa escondida, não é escondida, não vou dizer nem escondida, mas fazendo uma coisa que a gente não sabe que ele está fazendo. Né? Eles não fazem escondido, eles fazem separado, mas não querem trazer para a gente. Falar, professor, hoje eu fiz isso. Alguns até já chegam, porque é o que eu te falo. Eu sou preparador físico, mas na frente disso eu sou um professor. Claro. Então, eu dou o contato para eles, que eu sou um professor. Não deixe de falar nada para mim, para o bem ou para o mal. Eu não vou prejudicar vocês nunca. E, pelo contrário, talvez até ajude. Se você vier falar para mim, eu tenho como chegar no Renato e falar, Renato, ele fez um trabalho lá. Vai levar a dura do Renato lá, vai reclamar com ele, mas é outro problema. É melhor do que ele fazer escondido e se lesionar. Pelo menos a lesão se lesionar, vai ser evitada. até no caso de uma medicação, alguma coisa assim, uma coisa que seja inócua para ele, mas, por exemplo, para o antidoping pode prejudicá-lo também. Com certeza, já tive vários problemas com isso, de tomar suplemento. Eles tomam muito fat burn. Não sei se fat burn para derreter gordura, queimar gordura. E aquilo ali é doping.
Sim, sim, É um sim. medicamento que é proibido antes dos jogos. E, às vezes, eles tomam e a gente tem que pensar, você está tomando isso aí? Porque a gente vê logo, começa a emagrecer muito rápido, né? O que você está tomando? Não, estou tomando nada. Não, tá assim, cara. Pô, pesou ontem 70, hoje está pesando 69, ontem 68. Você está perdendo muito peso, você está tomando Fatburn. Já avisou o doutor? Não é proibido você tomar, não, mas você já avisou o doutor? Porque no jogo, se você... Eu passei uma situação dessa lá em São Paulo, assim, o goleiro tomou o fat burn e não disse ao doutor. E eu falei, você fala para o doutor. Mas ele não levou muito a sério, não falou. E quando ele foi para o jogo, a gente falou para ele, você passou para o doutor aquela receita? Dentro do vestiário, no dia do jogo, ele falou, não. Eu falei, então passa agora. Aí ele foi lá, o doutor olhou e falou, não, não pode isso aqui não. Isso aqui ele não pode não. Tira ele. Aí tirou ele, botou o goleiro titular, o goleiro reserva para o jogo, e teve que chamar um outro reserva, o terceiro reserva. Ele estava num churrasco, ele falou, mas você bebeu? Não, não, acabei de chegar aqui. Então pode vir para o jogo que você vai ficar no banco. Ele foi. Só que nessa demora, a gente começou o jogo, sem goleiro no banco. Tem um goleiro reserva, imediato. O goleiro reserva no gol e sem ninguém no banco. E ele vindo. No primeiro minuto de jogo, o Romarinho partiu para a nossa área livre, o goleiro deu uma voadora nele, que falou, acabou, está expulso, pênalti, está expulso. Né? Acabou, agora quem vai para o gol? A gente olhou para a cara do outro, porra, vai você ver como é que aconteceu. Acabou, não, Márcio? Sim, pode continuar. Não expulsou o goleiro. Não expulsou o goleiro. Entendeu? Não sei como não expulsou o goleiro. Depois, não, menos mal. Aí bateu a falta, em 5 minutos ele chegou. Mas olha o problema que já poderia ter causado. Sim. Entendeu? O goleiro ser expulso, não tem goleiro nenhum para botar, como é que ele ia entrar depois? Aí gera uma substituição perdida. Porque isso gera toda uma reação em cadeia, né? Porque atrapalha o clube, o jogador e a comissão técnica, médico, preparador físico, fisiologista. Atrapalha todo mundo, atrapalha todo mundo. Imagina o que ia acontecer com esse goleiro. Tomando um remédio que ninguém não comunicou para ninguém, ou se comunicou para alguém, alguém não falou. Ah, mas eu falei para o professor Márcio e eu fui e não falei para o médico, deixei para lá. Pronto. A culpa já ia ser minha. Eu acho que isso cabe até uma... sem dúvida. Eu acho que isso serve até de exemplo, né, para haver uma conscientização dos jogadores em relação ao clube, porque é um contrato, né? O empregador e o empregado. Então, eles têm que ter essa transparência junto com a comissão técnica, nesse trabalho em conjunto, para evitar qualquer tipo de problema desse, não atrapalhar o clube em perder pontos, não atrapalhar o jogador, porque ele também pode ficar afastado, pode até, de repente, tomar uma substância que pode até matá-lo, vamos botar assim, pode acontecer, e atrapalhar também, às vezes, o trabalho do preparador físico, né? Da comissão técnica como um todo, né? É um efeito dominó isso aí. Essa situação que você colocou foi muito legal, né? Porque abriu para a gente estar falando sobre isso. O nível de preocupação, que é o nível de importância que é. Porque ele comunicou a mim. Eu falei, você fala com o doutor. Aí eu vou falar. Eu podia, vou falar. Ele falou com o doutor então. Mas você falou? Não. Isso 15 minutos antes de começar um aquecimento. E eu estou a 1000 por hora pensando em várias outras coisas. Claro. Entendeu? Para eu pensar se o goleiro falou com o doutor, se ele tomou o remédio ou não tomou, que ele ia passar desapercebido na minha cabeça. Mas eu vi, quando eu cheguei num canto perto dele por um acaso, e eu vi o remédio, e aí que eu fui me lembrar daquilo tudo. Eu falei, esse remédio aí você falou com o doutor? Não. Pô, então fala agora. Eu podia estar lá fora do campo preparando o aquecimento, não ia haver remédio, não ia haver nada, ia dar essa confusão. Entendeu? Ou poderia nem dar, ele não foi eleito por doping, ia passar desapercebido. Mas uma hora ia acabar dando. Sem dúvida. E não é esse tipo de preocupação que tem que ter no vestiário antes do jogo. Meia hora para começar o jogo, a gente tem esse tipo de preocupação. Entendeu? Isso num campeonato, na segunda ou terceira rodada de um campeonato paulista. Imagina se é numa final de Libertadores. Pô, que isso? Entendeu? Não, isso é uma coisa que você, sendo preparador, tivesse até à frente de uma equipe, como técnico, como treinador, é uma coisa que você tem que estar ligado, porque essas omissões por parte, às vezes, dos jogadores junto ao médico, ao departamento médico, à comissão técnica, isso pode causar problemas irreversíveis, né? Sobretudo na questão do antidoping, né? Com certeza. Sobretudo na questão do antidoping. E, Márcio, você foi modesto aí quando você falou, não, eu sou preparador, se me chamarem, não, primeiro eu vou lá para a praia, para depois eu, por último, aceitar
um cargo de treinador, mas lembrando que você fez 6 jogos, né, num total de 8 aí, pelo Juvenil do Bragantino, que sagrou-se campeão, né? E dali vieram grandes jogadores, né? Veio uma nata boa, veio o Kelly, que se destacou no final dos anos 90 pelo Atlético Paranaense, veio o Maurinho, que jogou no Flamengo nos anos 90 e começo dos anos 2000. Teve mais alguém conhecido daquela leva? Não, assim tão importante não. Jogaram no Bragantino até, mas foram esses dois, né? Esses dois foram... O que mais me foi importante na época foi o quê? Quando eu recebi... Isso aí entra em outros assuntos que eu vou ter que ficar só no iniciozinho, porque quando eu cheguei, que o presidente me passou, era o presidente mesmo, né, que me passou a lista dos jogadores, esses aqui são os jogadores que você vai trabalhar. Eram 17 ou 18 jogadores. Eu falei, pô, mas como é que eu vou fazer um coletivo com 17 jogadores? Eu chamaria do juvenil, tudo bem, ótimo, que bom. E esses aqui são da lista que estão sendo dispensados. Aí eu falei, então eu posso usar esses dispensados aqui? Então deixa, eu não vou precisar chamar ninguém, eu chamo esses dispensados e eles treinam mais um pouco e depois resolve isso. Ou já dispenso. Não, nem falou com eles ainda. Pode usar eles então. Aí, dentro dos dispensados, estava o Kelly e o Maurinho. Caramba! Os dois estavam na lista. O Kelly arrebentou no Atlético Paranaense. Pô, foi um jogador profissional de alto nível, né? O Maurinho também foi lateral direito do Flamengo. Sim, no Flamengo. Kelly foi, não sei se ele estava naquele elenco campeão brasileiro de 2001, mas ele jogou junto com o Adriano Gabiru, que foi campeão depois pela Libertadores, pelo Mundial. E Libertadores no Inter. Uma leva boa. E você agora... também? Oi? Pois não. Aí agora você vê, se eu mando embora, isso aqui não quer não, já está dispensado. Agora, o porquê que ele estava naquela lista, aí ninguém sabe. Claro. Porque é impossível. Porque quando eu pus para trabalhar, eu não conhecia, né? Eles eram do Juvenil do Bragantino, eu não conhecia o Juvenil do Bragantino. Eles nunca tinham treinado no profissional. Porque às vezes tem Juvenil que vai treinar no profissional, você sabe quem é. Mas quando eu fui lá, eu não conhecia nenhum jogador, nenhum. Não sabia nenhum. E quando eu vi os dois, eu falei, os dois, isso é titular absoluto, são os melhores disparados do time, eram aqueles dois. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada, porque... Eu até perguntei, presidente, não tem nada errado aqui não? Você não me deu... Porque esses dois aqui são titular absoluto, são os donos do time. Até pelos próprios amigos, jogadores, desconfiados, mas eles vão ser dispensados. Ninguém entendeu o que foi. Então, eu não sei o que poderia estar por trás disso, para estar aqueles dois caras, e nisso vai embora. Nisso o clube perde. Sem dúvida, sem dúvida. Deixa de perder dois grandes talentos aí que depois vieram e foi uma situação sem querer. Até falei, não, então eu vou usar eles. Se eu não quisesse usar eles, eu nunca ia ver. Porque eu não sabia quem era. É porque você não conhecia eles previamente. Era juvenil, né? Era nem júnior, era do juvenil. Dificilmente a gente via. E depois também, é porque você é muito modesto nessa questão de treinador de futebol, no Camburiense, né? De Santa Catarina, que você trabalhou ao lado do Valdo, e você ganhou, teve um jogo que você ganhou de 5. Né? Conta essa história brevemente aí, cara. Você como treinador novamente. É muita história, hein? Parece o Forrest Gump. Forrest Gump é o Kaiser. Ele tá chegando aí. Eu quando fui para lá, o que tinha acontecido? O Joinville e não me lembro o nome do outro time, caíram para a segunda divisão no Campeonato Estadual. E o Camboriú e um outro time subiram. Isso já estava determinado, já acabou. Mas o Joinville é um dos times mais fortes de Santa Catarina, né? Com o Avaí. O Joinville é top de linha lá. O Joinville meio que não aceitou aquilo de cair e o Camboriú subir. Então ele inventou uma confusão lá, ele armou uma confusão lá na federação e ficou determinado que não era assim que ia cair os dois últimos da primeira e subir os dois primeiros da segunda. Ia ter que ter um quadrangular com turno e retorno para poder os dois primeiros, aí sim, os dois primeiros eu subi, como é até no Regional do Rio de Janeiro. Hoje em dia, o campeão da Série B, ano passado, jogou um torneio extra, com os que desceram e não subiu. Subiu, mas não subiu. E aconteceu isso com o Camburiense. Então, o Joinville, quando fez esse quadrangular, falou, agora já era, né? Ele ganhou os dois primeiros jogos do turno, que eram 3-3, ele ganhou os dois primeiros, eu ganhei um e empatei o outro. E aí íamos jogar. Se ele ganha da gente, ele já botava 4 pontos de diferença. E ele, o Camboriú
E fomos jogar na arena deles lá. Na arena dos caras, né? Na arena dos caras. Era o jogo da subida, né? Eu chegando lá, terceiro jogo na minha vida de treinador lá, falei lá com o treinador fez assim, ô, bola, beleza, beleza. Começou o jogo e os jogadores mesmo estavam meio inseguros, né? Porque iam jogar com o Joinville na arena, não sei o que. Eu falei, esquece, cara, esquece, vamos pro jogo. Vamos pro jogo, se perder, fala que fui eu, não tem problema, vamos embora. Fui eu que determinei isso, né? E fomos para o jogo. Quando ele chegou lá, um pouco 1-0. Falei, nossa, 2-0, 3-0 no primeiro tempo. Falei, caramba, 3-0. Aí dei um chá de incentivo para eles lá. Falei, vocês estavam duvidando? Vocês estavam duvidando de vocês mesmos. Vocês estão duvidando de vocês mesmos. Tem que ir lá, vai lá e continua lá. E se tiver que dar de 10, vai dar de 10. Se tiver que virar, virou, não tem problema. E eles foram, fizeram 4, 5, perderam um pênalti. E aí, quando acabou, ninguém entendeu nada que aconteceu. Com êxtase total, né? Ninguém aconteceu nada que aconteceu. Como é que esse time veio aqui dar de 5-0? Isso foi em 2007, né? Lá 2007. 2007, na Arena do Joinville, à frente do Camburiense, né? Com você como treinador. E foi mais um feito teu aí como treinador histórico, né? Inesquecível, né, Márcio? Eu entrei para a história do Camboriú como a maior goleada que ele já deu. E com o único time que ganhou do Joinville de 5 dentro da arena deles. Legal, legal, bacana, cara. Olha, eu quero te agradecer mais uma vez aqui, Márcio, pela tua disponibilidade, tá? Por essa live que a gente fez. Foi muito bacana. Você contando a tua experiência, um pouco da tua experiência, né? Tanto no Brasil, nos clubes pelos quais você passou, como preparador, como treinador, como lá fora. O teu trabalho ao lado do Edinho, na escolinha que você teve, o teu trabalho como personal com alguns jogadores também na praia, com o Zico lá nos Estados Unidos, de camping. Hoje o teu trabalho frente ao Grêmio, como preparador físico, né? Por onde você passou aí, ó, seleção sub-20, sub-23 da Tailândia, seleção brasileira sub-20, enfim, você já teve, contemplado com vários títulos aí. Quero agradecer a presença de todos também, Felipe, a sua mãe, sua irmã, Bruno, a toda a galera que prestigiou, que contemplou essa live. Foi bem bacana. E espero que assim que retomado, né, os campeonatos, você possa continuar fazendo o teu trabalho aí, colhendo resultados com excelência, como você sempre colheu, hoje à frente do Grêmio. Mas espero que quando tiver aí um Grêmio e Flamengo, de repente não funcione tão bem assim, não. Deixa Eu fazia sempre um agradecimento também ao Lazzaroni. É um super amigo meu. Sebastião Lazzaroni. Já 20 anos com ele também. Sempre nessas situações aí, porque você colocou bem o nome do Edinho, do Zico. Eu nunca posso esquecer o nome dele, que é como um irmão para mim. Entendeu? Foi super amigo sempre. Me ajudou muito na minha vida. Você trabalhou com ele na seleção da Jamaica, né? Fui na seleção da Jamaica com ele. Quase todas as minhas idas para fora do Brasil foram com ele. Eu fui para o México com ele, fui para o Catar com ele, fui para o Kuwait com ele e trabalhamos no Botafogo junto. Bacana. Foram 4 situações que eu passei com ele, muito importante. Ele me deu sempre essa força aí. Tá? Treinador de seleção brasileira também na Copa de 90, Sebastião Lazzaroni, que, pô, é um consagrado, renomado treinador de futebol aí há muitos anos. Isso que me enriqueceu mesmo. Também foi preparador físico, então tinha sempre as opiniões dele para dar. Entendeu? Como treinador também foi revolucionário, começou com o 3-5-2. Então, são coisas que me muito. E o Parreira também, né? Não esquecendo do Parreira, como você bem frisou. A Parreira, para mim, é o top. Como pessoa, como treinador, como tudo. Como foi preparador físico também. Sim, sim. Não sei quantas Copas do Mundo, nem sei mais dizer quantas Copas do Mundo ele foi, como treinador, como preparador, como auxiliar, como dirigente. E tá Márcio, apto aí para qualquer coisa. Sem dúvida. Professor Márcio Meira, eu te agradeço, tá? 36 anos completos, né, como preparador físico. Juntando essa carreira de educador físico, né, seja como treinador, preparador, são 36 anos de carreira já completos, não é isso? Isso, março de 84, agora em março de 2020 eu fiz 36 anos. Maravilha, cara. E que venham muitos mais anos aí, você à frente de grandes clubes, hoje à frente do Grêmio, mas fazendo esse trabalho grandioso, maravilhoso aí, sempre evoluindo, aprendendo e podendo contribuir com o teu conhecimento, com o teu know-how para grandes clubes e para grandes jogadores também. Te agradeço mais uma vez, cara. Um grande abraço e espero que a gente possa fazer um novo bate-papo em breve aí. Sempre, Sérgio. Obrigado pelo convite. Prazer de conhecê-lo. Estamos aí.
Um grande abraço ao meu amigo Maradona. Maradona, grande Kaiser. Vou estar presente na live dele. Dia com 14. certeza. Dia Fazer 14. Tem algumas muita história para perguntas. contar. Ainda me patrocinou como artista. Vou fazer parte de filme, vou Do aparecer. filme, é um filme documentário, que é um filme sensacional. A gente está vendo aí se o Edinho também, provavelmente o Edinho deve ser o próximo entrevistado, tem que confirmar com ele, também para ele contar muito dele no beach soccer, enfim. Eu quero, assim, grandes nomes das mais diversas áreas, mas no esporte, pegar pessoas do quilate como você, como eles, mas hoje uma grande personalidade, uma grande figura como você. Então, te agradeço mais uma vez essa oportunidade. Eu que te agradeço a oportunidade. Você passar um pouco desse teu conhecimento, um pouco como um seguidor aqui, uma pessoa falou, pô, tô assistindo uma aula aqui. Realmente, foi uma aula. E muito obrigado mesmo, Márcio. E sucesso, desde já, muito sucesso aí, de agora em diante, mais do que nunca. Para você também, um grande abraço. Valeu, meu amigo. Um abração. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Boa tarde. Boa noite a todos.